o Obscuraduz, o trabalho em si, ele mais ou menos se insere assim num modo que é recorrente assim, ao longo. Que é trabalhar com opostos, né, com paradoxos. Você sabe que o cinema era a minha opção. Eu estava na época, eu estudava no CIEM, que era um colégio experimental da Universidade de Brasília, era no campus. E lá você tinha uma disciplina chamada PEV, Prática Educativa Vocacional, que você elegia. E eu, na verdade, escolhi cinema. E na época, pô, era um dos raros e era o melhor curso de cinema do Brasil. Na verdade, quer dizer, ela é composta de coisas oriundas de outras séries, por exemplo, dos objetos semânticos, porque eu tenho uma desconfiança de qualquer coisa que precisa botar na tomada para funcionar. A palavra tem uma autonomia, né, que cinema, computador, todas essas tecnologias funcionam enquanto tiver eletricidade. Mas eram basicamente seis peças e 3 legendas, não é isso? Que se referiam às peças que estavam ali. A ideia era ter sempre esses atores que estavam personificando legendas durante a exposição. Mas no caso do trabalho zero, porque trabalho integrante em física é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo em que essa força incide. E isso significa que se você estiver parado, se não se deslocar, estiver em pé, carregando 1 tonelada, você não está realizando trabalho algum, segundo a física, né? E o trabalho zero, por exemplo, nessa exposição, se refere principalmente ao imenso, ou seja, de coisas cada vez menores suportando coisas cada vez maiores, né? Mas cada um tentava mesmo falar de alguma das coisas que estavam ali como objetos. O Aladim, o Aladim, estou falando do Aladim porque, quer dizer, ele se referiria sobretudo, aos desaparecimentos. São 2 versões, não é isso? É. Uma versão do artista e uma versão do mágico. É como fazer um lenço desaparecer segundo essas 2 versões. Quer dizer, o mágico, o lenço vai entrando, né, para dentro do tubo que é oco, da bengala, até desaparecer. E no caso do artista, você vai cada vez diminuindo o tamanho do lenço até... E todo esse trabalho, na verdade, são 5 e 5, por uma questão assim de criar uma espécie de suíte, uma sequência, né? Mas o percevejo, cerveja, serpente, ele tem também... É você trabalhar com, vamos dizer, teoricamente ou metaforicamente, os 2 limites dos materiais de arte que você pode trabalhar. Desde o mais vagabundo, né, que é uma ripa de 4x2, e o mais valioso ao longo da história da arte, que é o ouro, né?
Normalmente, quer dizer, os artistas plásticos escolhem pôr artes plásticas para não ter que ficar falando sobre o que eles estão. Não, então, E a gente é sempre se um lado tortura, complicado. né? Não é tortura, mas uma espécie de traição aos princípios.